Olá, Literagente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literagindo. Dessa vez nós iremos falar um pouco sobre o livro Nas Montanhas da Loucura e Outros Contos de Terror, de H.P. Lovecraft. Eu só posso definir esse livro de uma forma: ele é totalmente inominável. O escritor desse livro é Howard Philip Lovecraft. Lovecraft foi um daqueles escritores que durante a sua vida não conseguiu muito reconhecimento como um grande escritor. Porém, depois de sua morte, ele foi considerado um dos grandes autores de horror de todos os tempos. Ele chegou a ser comparado ao seu grande ídolo, que é Edgar Allan Poe. Lovecraft foi considerado um grande escritor depois de sua morte, principalmente porque os seus contos flertam muito com o sobrenatural e com o oculto. E pela primeira vez nas histórias de horror, houve a absorção de seres extraterrestres, seres alienígenas, como monstros significativos no panteão de monstros do horror. E é basicamente sobre isso que se trata Nas Montanhas da Loucura. Este livro é um compilado de 4 contos, mas eu vou me ater ao conto que dá o nome ao livro, Nas Montanhas da Loucura, que é o conto principal, o conto que tem mais páginas e que é o mais interessante para mim. A história gira em torno de uma expedição patrocinada pela Universidade Miskatonic para a Antártida. Um grupo de pesquisadores tem a missão de buscar informações sobre a origem do planeta lá no continente inóspito e gelado da Antártida. Ah, meu Deus! Toda a história é contada em primeira pessoa por um desses pesquisadores. Depois que eles chegam na Antártida, há um período relativamente calmo de pesquisas. Porém, depois as coisas começam a desandar. Vai vendo. Primeiro, por motivos escusos, o grupo tem que se separar. Um grupo fica na base e o outro vai fazer uma pesquisa de campo. O grupo que sai para a pesquisa acaba encontrando um cemitério de seres que antes nunca haviam sido vistos na face da Terra. Eles acabam descobrindo que esses seres remontam a uma era pré-criação de tudo. Acontece um terrível fato com esse grupo e eles acabam sumindo, muitos acabam morrendo. E acaba que os 2 pesquisadores que sobraram lá na base, sendo um deles o nosso personagem narrador, tem que ir em busca do grupo perdido. E aí a coisa começa a piorar. Os 2 pesquisadores que sobraram acabam encontrando uma cidade perdida ou esquecida no tempo, lá nas montanhas da Antártida. E aí eles começam a pesquisar. Para quê? Para quê? Eles descobrem que os seres que o outro grupo havia encontrado eram os velhos anciões. Seres extraterrestres que haviam chegado aqui na Terra antes da evolução de qualquer espécime. Então, esses seres habitaram aqui, povoaram a Terra, só que por um motivo que o livro explica, eles acabaram sendo extintos. Uma coisa, se eu encontrasse um ser como esse aqui, eu não iria pesquisar sobre ele nunca na história da humanidade. Só deixar bem claro isso. Mas, cientista é cientista. Eles acabam encontrando esses seres e acabam querendo saber mais sobre a história deles. Só que quanto mais eles adentram na cidade, eles descobrem que existe um mal muito, muito pior do que os seres que eles haviam encontrado. O que poderia ser pior que isso? E esse mal que eles encontram é tão huge motherfucker que eles acabam enlouquecendo. Na verdade, eles não. O assistente do personagem narrador, ele acaba enlouquecendo, mas ele não chega a ver basicamente quase nada. Ele só vislumbra o ser que Lovecraft diz que é inominável, e ele acaba enlouquecendo. Cambiruta, doidinho da Silva. Isso é o que dá, meter o nariz, a mão, o pé e as outras coisas quando não é chamado. Enfim, Lovecraft escreve basicamente sobre o horror psicológico. Isso mesmo, o monstro ou os monstros que ele descreve raramente aparecem e são vistos efetivamente pelos seus personagens. Apenas vislumbres deles que causam um terror tão enorme que acaba danificando, vamos dizer assim, a mente dos seus personagens. Eles acabam tendo problemas pelo resto da vida. Todo o relato desse personagem é basicamente para impedir que mais expedições aconteçam na Antártida para descobrir outras coisas. Lovecraft descreve as situações muito bem e muitas das vezes de forma científica, para que nós possamos adentrar diretamente na história.
Para muitos isso parece uma coisa muito chata, mas para mim foi uma coisa que me permitiu viver na pele do personagem, vamos dizer assim. Porque como personagem, o narrador, personagem é um geólogo, ele descreve as coisas cientificamente falando de uma maneira minuciosa. Isso permitiu para que, de certa forma, eu pudesse entender um pouco do que ele estava fazendo ali e por que ele ficou tão assustado ao descobrir as coisas que ele descobriu. Lovecraft hoje em dia é considerado um dos grandes escritores, é influenciador até do nosso querido, pelo menos meu querido Stephen King. Stephen King diz que bebe muito da fonte de Lovecraft. E eu digo a vocês que Os Na Montanha das Loucuras e Outros Contos de Terror é um dos livros que me causou alguns arrepios ao lê-los. Então, não perca tempo, leia esse livro. É isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa crítica. Para nos ajudar, curta o vídeo, compartilhe, assine o nosso canal. Vai estar passando aqui embaixo o nosso blog, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Siga-nos em todos eles e até a próxima.